E se convidássemos os estudantes a incorporarem mais vezes o papel de exploradores, estendendo a sala de aula para o mundo? Tudo à nossa volta conta histórias, provoca sensações e traz aprendizados. E se a gente pudesse amplificar essas interpretações, interações e percepções para tornar as experiências de aprendizagem mais conectadas ao cotidiano e às experiências de vida dos estudantes? Esse é o nosso convite para você. Transformar o mundo na sua sala de aula híbrida, a partir da criação de experiências de aprendizagem baseadas no território. Meu nome é Thaís, eu sou professora de ciências, eu sou uma mulher, me considero branca, tenho olhos e cabelos castanhos, o meu cabelo é comprido e meio ondulado, eu estou vestindo uma camiseta preta de mangas curtas e atrás de mim tem uma parede de azul bem clarinho, até parece meio acinzentado. Você deve estar se perguntando, aprendizagem baseada no território? Que é isso? Da onde vem? Do que se alimenta? Essas experiências costumam receber vários nomes dependendo do componente curricular ou da intencionalidade pedagógica. Você já deve ter ouvido falar em aulas passeio, aulas de campo, atividades de observação direta do meio, entre outros. O ponto central aqui é: o maior recurso didático para professores pode ser o próprio mundo, desde que haja um direcionamento da experiência que os estudantes terão nele ou a partir dele. E esse direcionamento envolve várias etapas que precisam ser abordadas com um olhar bem atento. Por isso, foi pensando em apoiar você a explorar mais o desenho de experiências de aprendizagem baseadas no território que criamos esse material. Dá até para dizer que é uma estrutura coringa para a criação de roteiros de exploração, porque traz uma série de rotinas de pensamento que convidam você a refletir enquanto cria as experiências de aprendizagem para os seus estudantes. E o melhor é que pode ser adaptado para vários componentes curriculares e várias etapas da escolarização. Vamos navegar um pouco no material? Como que eu crio uma experiência de aprendizagem baseada no território? Nesse material, você vai encontrar uma visão macro e uma visão micro para o desenho da experiência de aprendizagem. A visão macro, a gente traz 3 pontos principais: a determinação do objeto de estudo, o convite para você vestir o seu papel de explorador e a parte do desenho detalhado da experiência. Na determinação do objeto de estudo, é o ponto de partida de tudo. É quando você vai escolher o assunto ou os assuntos que serão abordados, porque é a partir disso que vai escolher os territórios. E aí, em seguida, a gente traz o que a gente entende como territórios que podem ser abordados nessa experiência, com exemplos para cada uma dessas categorias. Convidar você a vestir o seu papel de explorador. Aqui, a intenção é que você coloque o chapéu de aluno e desbrave você o território enquanto desenha a experiência de aprendizagem, porque as descobertas a partir desse tipo de experiência podem enriquecer ainda mais o seu planejamento. E a terceira etapa é o desenho de cada detalhe da experiência. Então, é a etapa micro do desenho da experiência de aprendizagem baseada no território. Aqui, a gente traz 3 etapas e 3 dimensões para cada uma dessas etapas, que são importantes de serem consideradas. Então, tem a etapa de preparação, que antecede a exploração em si, e a etapa posterior, que aqui a gente chamou de conexão. E as dimensões para o desenho da experiência são pensar no espaço, pensar nos recursos e pensar na mediação. Você vai ver que ao longo, desse detalhamento e desse convite para o desenho, tem as super dicas da Tatá, que são dicas de ouro para considerar no planejamento, e tem perguntas, provocações, que são as rotinas de pensamento para você desenhar a sua experiência. Então veja, na etapa de preparação tem as questões e tem as dimensões, E para cada dimensão, as dicas. Então, dimensão do espaço e as dicas, a dimensão dos recursos e as dicas, e a dimensão da mediação e as dicas. E aqui um ponto importante. Dentro das dicas, a gente considera dicas para contextos de alta conectividade e baixa conectividade também. Veja, tem a etapa de exploração, também com as 3 dimensões, e a etapa de conexão, posterior à exploração, com também as 3 dimensões e sugestões de desdobramentos. Aí você deve estar pensando, nossa, é muita coisa, Não sei se eu entendi essa estrutura, essas rotinas de pensamento. Será que tem um exemplo, tem um modelo para ver se eu entendi? Tem sim. Um exemplo de uma experiência de aprendizagem desenhada considerando um território que você conhece muito bem, você e seus alunos, a escola. Aliás, eu acho que até depois dessa experiência, esse território que antes era considerado muito conhecido pode trazer muitas descobertas. Então, aqui, vou mostrar para você. A gente intitulou esse exemplo dessa experiência de uma expedição pela nossa escola, descobrindo histórias, cantinhos e pessoas incríveis. E tem todo um detalhamento ali para você explorar, inclusive para adaptar para o seu contexto. A gente desenhou com base no componente de língua portuguesa, mas tem interface com história e arte e pode ser adaptado conforme você enxergar outras interfaces. Aí você deve estar se perguntando, legal, tem esse exemplo que já está preenchido, mas tem esse modelo em branco para eu criar a minha expedição do zero? Tem sim.
Quando você volta aqui no roteiro, aqui a gente destaca que tem um modelo em branco, que é esse aqui. Você pode imprimir, pode adaptar, pode incluir campos que você acha que estão faltando aqui. Enfim, adaptar do jeito que você considerar melhor para o seu contexto. Além desses materiais que mostrei agora para você, tem uma série de outros, mas eu vou deixar que você descubra isso com calma depois. Bom, eu quero terminar essa conversa convidando você a experimentar a atividade em sala de aula e dizendo que esse roteiro com instruções para a atividade e os modelos já prontos estão disponíveis no link aqui na tela. Eu deixo um grande abraço e espero que você e seus estudantes desbravem muitos territórios.